localizar. Qualquer número racional tem uma representação através de uma divisão de inteiros, e se for assim, tu consegue então localizar exatamente o número. Tá? Para qualquer divisão de dois inteiros tu consegue. Essa é a grande jogada. Na próxima página ali, na próxima página, que é a página 14, diz assim, ó, para transformarmos a fração imprópria 9/4 em número misto, fazemos... Tá, eu não ensinei assim para vocês, mas dá para fazer, ó. Quer ver, ó? Deixa eu colocar aqui, ó. Isso aqui a gente fez ano passado, né? Mas dá para fazer desta forma. Se tu quer transformar 9/4 em número inteiro, tu procura um múltiplo de 4 o mais próximo do 9. Então é o 8, ó. Porque daí o 8 tu consegue dividir por 4. O mais próximo, né, é o 8. Certo? Então, 9/4, tu pode pensar que tu está calculando quartos. Quantos quartos são? 9. E uma cozinha. Não tem cozinha. São 9/4. Se tu separa 8 deles, 8/4 tu consegue representar através de um número inteiro. E o que resta de 8/4 é 1/4. Claro, 8/4 mais 1/4, 9/4. Esse número aqui, ó, 8/4, também é conhecido como o número 2. 8 dividido por 4, 2. Então tu tem... Eu não gosto muito desta notação aqui, ó. Eu utilizo assim, ó, 2 e 1/4, tá? É 2 mais a quarta parte. Ok? 2 e 1/4, tá? Mas essa notação aqui também é válida, tá? Essa aqui é válida, mas eu utilizo mais assim, ó, 2 e 1/4. Mas, só relembrando, como é que eu mostrei para vocês que a gente representa isso aqui? Em número misto, para recordar, né? Eu mostrei para vocês assim, ó, quer dividir 9 por 4, então tu faz a divisão, 9 dividido por 4. Quantas partes? 2 partes inteiras, dá 8 e resta 1. Então dá 2 partes inteiras, essa aqui o quociente é a parte inteira, tá? E resta 1 para dividir por 4. A gente pode até colocar assim, ó. Resta esse 1 para dividir por 4. Olha só que legal, que eu pensei agora. Tá? Tu tem dividendo. Pode até anotar aí, ó. Divisor, né? Quociente e resto. Tá? E tu tem o resto. Então, então tu tem o quociente, em número misto vai ficar o quociente e o resto. O quociente vai ser a parte inteira, né? O quociente vai ser a parte inteira e tu vai ter o resto dividido pelo divisor. Pronto. Esse aqui é o formato geral, né? Esse aqui é o formato geral para o número misto, né? Pega o quociente, que vai ser a parte inteira, e pega o resto e divide pelo divisor. E escreve assim, ó, o resto vai ser o numerador, o divisor vai ser o denominador. Então, escreve o dividendo desta forma. O dividendo é o número de cima, né? O divisor é o número de baixo. A gente poderia até botar numerador aqui, denominador aqui, né? Aquele quociente resto. Sei lá, dava para fazer isso. Então, tu vai ter o quociente resto sobre o divisor. Quociente associado com o resto. É esse número aqui. OK. 2 banheiros, kkk, 2 banheiros. Eu não entendi 2 banheiros. Tá, agora entendi.
2 quartos, 2 banheiros, 2 cozinhas. Eu faço as piadas, né? E eu mesmo não entendo. Ah, para! Ai. Tá? Então, olha só. O que ele fala ali, ó? 9. Ah, que estranho. Posso apagar aqui, né? Deixa eu ver se ele tá gravando. Tá gravando. Essa aqui é pra gente recordar. Um amor para recordar, né? Que filme bem ruim. Ai, eu não aguentei aquele filme. Vocês já assistiram Um Amor para Recordar? Ninguém está prestando atenção no que eu estou falando. Agora eu peguei vocês. 9 quartos. O número 9 quartos é o mesmo que 2 e 1 quarto. A gente já viu. Ou 2,25. Sim, se eu dividir 1 por 4, a gente vai chegar no número 0,25 adicionado ao 2, 2,25. Portanto, 9 quartos está entre 2 e 3. Mas aqui, ó, aqui a gente já vê, né, que está entre 2 e 3. 2 mais 1 quarto de medida, né? 1 quarto de medida, o que a gente tem? A gente tem um número maior que 2, menor que 3. Tá? E 2,25 é 2,25 centésimos, certo? Vai estar entre 2 e 3. Assinalamos na reta numérica 2 pontos e associamos a eles os números 2 e 3. Depois dividimos o intervalo da parte da reta de 2 e 3 em 4 partes iguais, usando, na verdade, esta anotação aqui, que é mais fácil do que esta aqui, no caso, neste caso. Localizamos um ponto na primeira marca, partindo do 2 para a direita, e associamos a esse ponto o número 9 quartos. Ó, o que ele está falando aqui? Ele está usando 2 e mais a quarta parte. Eu sei que está entre 2 e 3. Entre 2 e 3, a distância entre 2 e 3 eu divido em 4 partes iguais. 1, 2, 3, 4 partes, certo? Eu sei que 9 quartos é 2 e 1 quarto. Aqui está 2 e 1 quarto. 2 e 2 quartos, 2 e 3 quartos, e depois vem o número 3. 2 e 1 quarto está aqui, então. É só contar. Isso daí a gente já fazia, certo? Tá? Então, vamos ver a resolução 1 aqui, ó. Antes de entrar na atividade. Tu usou a barra invertida ali, Felipe, para escrever. Tá? Não é essa barra aí. Escreva a forma fracionária dos números a seguir. Menos 4,07. 2 e 3 oitavos. Esse número 0,0059. Escrever em forma de fração. Como o menos 4,07 tem 2 casas decimais, o algarismo 7 ocupa a ordem das centenas, tá? Então é 7 centésimos aqui, ó. Então é menos 4 e 7 centésimos. Deve-se escrever o número dado sem vírgula no numerador da fração e no denominador escrever 100, ó. Então bem fácil, ó. Menos 4,07 é o número sem a vírgula, a gente já tinha visto isso. Eita! É o número sem a vírgula, menos 407, sobre quantas casas decimais? 2 casas decimais. Eu estou falando de centésimos, né? Sobre 100, então. Já vimos que um número escrito na forma mista equivale à soma da parte inteira com a parte fracionária. Então, 2 e 3 oitavos é 2 mais 3 oitavos. A gente multiplica esse por esse e soma com esse. Ó, 8 vezes 2, 16. 16 mais 3, 19 sobre o 8. É só fazer um processo inverso daquele que a gente estava dividindo. Ó. 2 mais 3 oitavos, coloca 1 aqui, né? Multiplica em cima e embaixo por 8. E aqui já está com o denominador 8. Ó.
Olha o que ficou, ó, 2 vezes 8 mais o 3, tudo dividido por 8. Ó, 19 oitavos. Então o número misto é bem simples. Pega esse, multiplica por esse e o resultado soma com esse. E depois de tudo, mantém o denominador 8. 8 vezes 2, 16. 16 mais 3, 19. 19 dividido por 8. Esse número, 0,0059, 4 casas decimais, fala que o teu denominador é uma potência de 10. É uma potência de 10, né? E para cada casa decimal, tu considera, na verdade, o número da potência de 10. Então, é 10 elevado na quarta potência, ou seja, 10.000. Né? 4 casas decimais significa o denominador 10.000. Escrevemos 59, esse número sem a vírgula, 59, sobre 10.000, porque tu tem 4 casas decimais. Tá? Então, essas são as formas de representarmos os números, então. Tá? Então, eu vou dar um tempo agora para vocês resolverem bem rapidinho o exercício 1, certo? Eu vou dar um tempinho ali, ó, meio-dia 11h59 agora. Vou dar uns 5 minutinhos para tu fazer esse exercício 1, que é bem rapidinho, tá bem? Só vou ler o que vocês estão falando ali e a gente já corrige. Vou dar uma pausa aqui também. Retornando então aqui, resolvendo o exercício de número 1. Eu vou deixar em branco aqui a tela para a gente conseguir resolver. Acompanha no teu livro os enunciados, tá? Então tá, muito simples, né? menos 2,1, é isso? O item A, menos 2,1, tá? Bem simples, né? Escreve um número, escreve o sinal, o numerador é o número sem a vírgula, 21, tá? E no denominador é a potência de 10, né? Com tantos fatores de 10 quanto for o número de casas decimais. Uma casa decimal é 10 elevado no expoente 1, então, uma casa decimal. Então fica menos 21 sobre 10. Forma de fração, nem precisa simplificar, até porque não tem simplificação. Os denominadores, os divisores de 10 é 2 e 5, 21, não dá para dividir nem por 2 nem por 5. Tá? Vamos ali para a letra B. A letra B diz o seguinte, eu quero uma forma fracionária para o número 8. E qual é a forma fracionária para o número 8? A mais fácil que eu lembro, 8 dividido por 1. Tá? Se tu dividir 8 por 1, dá 8. Pode dividir 16 por 2, que também dá 8. Menos 8 por menos 1 também dá 8. Sei lá, pode inventar. Olha o item C, bem tranquilaço também, ó. O item C é 32,54. 32,54. O numerador é o número sem a vírgula, 3254, ou seja, 3.254. E a potência de 10 tem que ter duas casas. Tem que ter duas casas decimais, determina a potência de 10 que eu vou trabalhar, ou seja, 2 fatores de 10. Então, fica 3.254 sobre 10 elevado na 2, é só escrever 1 com 2 zeros. Então, é só ver as casas decimais e acrescentar os zeros. Nem precisa escrever 10 elevado na 2, né? É só para tu pensar na potência de 10. Tu olha aqui, duas casas decimais, 1, 2, 2 zeros. Sempre. Tá? Sor, eu tô quieto porque minha mãe tá vendendo a casa. Ah, tá. Então tá. Tudo bem. Sem problema. Senão o que tu fala pode sair na foto, né Gui? Então tá, o item D, menos 5,56. Vou botar o item D aqui, menos 5,56.
tá? Bem fácil, ó. Bota um menos, numerador vai ser o número sem a vírgula, denominador, 2 casas de 10, 2 zeros ali, né? Então fica a potência, eu escrevo 1 com 2 zeros. Pronto, tá feito. E daí, olha só o que o Matheus falou para mim, ó, professor, eu não sei, não consegui fazer a letra E, mas a letra E é 5 e 2 terços, ó, 5 inteiros e 2 terços, né? Como é que é 5 e 2 terços? Tu pode representar o número 5 em terços também, né? Que número uma forma de pensar é assim, ó, que número dividido por 5, ó, esses 2 terços ele continua 2 terços. Agora pensa assim, ó, que número dividido por 3 vai dar o 5. Isso daí é trifácil, mas quero ver Duarte derrotando sua dúvida. Gente, eu não estou entendendo isso. Vocês estão falando outra linguagem aí. Ó, volta para cá, ó, por favor, Pedro, Matheus Duarte, Gui, que está quietinho. Vamos lá, ó. Eu quero um número que dividido por 3 dê 5. Então é uma forma da gente fazer, ó. Então os 2 terços tá aqui, ó. Agora eu quero representar o 5 através de uma divisão por 3. Se tu pegar o número 15, ó, 15 e dividir por 3, dá os teus 5. Quer dizer que 5 e 2 terços é 15 terços mais 2 terços. 15 terços mais 2 terços dá 17 terços ao todo. Então a forma fracionária desse misto é 17 terços. Mas lembra que eu te falei, né? Ó, pega esse, multiplica com esse e soma com esse. Ó. Aqui tu faz uma multiplicação e aqui, ó, tu faz uma soma. Olha ali, ó. 3 vezes 5, 15. 15 mais 2, 17. 3 vezes 5 mais 2 e tudo isso dividido por 3. Tu vai chegar nesse mesmo valor aqui, ó. 17 terços. Tá? Bem simplesinho. Cauã, tu tá perguntando como assim o que eu fiz aqui? Ou vocês estão falando de outra coisa? E se vocês estão falando de outra coisa, por favor, volta para cá. Então tá, ó, letra F, bem rápido também de resolver. Posso apagar tudo? Escreve aí se eu posso apagar. Sim. Então tá, letra F. Vamos lá, F de Felipe, né, Felipe? É nóis. E de Fábio também. Letra F, tá aqui, ó. Menos 10,77. Escreve o número sem a vírgula. 1077. Coloca o 1 e conta os zeros. 1 para cada casa decimal, 1 zero, 2 zeros. Bem fácil, nem acredito que é tão fácil assim. Letra G. De Guilherme. 7895. 7, 8. Opa! Eu vou botar duas vírgulas. 7, 8, 9, 5. Número sem a vírgula é o numerador. 7, 8, 9, 5. Uma sequência, né?
e eu coloco um 1 seguido de quantos zeros? 1, 2, 3, esse aqui é o número 1000. Pronto! Letra H. Letra H, 0,52. Ô, Matheus, eu acho que tu vai ter que ficar com o teu sobrenome. A gente chega na letra D, daí é de Duarte, daí. Tá bem? É o que a gente consegue arranjar. Ficar lá ali na letra D. Oi? O C de Cauã tem, né? A letra D vai ser de Duarte daí. Não tem nenhuma que vai até a M, né? Então vamos até a letra D. 0,52 então. Ó, bem fácil. H de hélio. H de hoje. Número sem a vírgula vai ser o meu numerador. E o denominador eu coloco 1 com quantos zeros? 2 zeros, 2 casas decimais, 2 zeros, 52 sobre 100. Nem acredito que se eu dividir 52 sobre 100 dá 0,52. É verdade? É verdade. E se eu dividir 7.895 por 1000 vai dar 7,895 também, olha só. Nem dá para acreditar, tá? Agora, o que eu quero conversar com vocês é isso aqui, ó, no exercício 2. Tá? No exercício 2 eu vou voltar aqui na página 12, certo? Numa observação que tem ali, tá? Só me fala se eu posso apagar aqui, que daí eu quero projetar para vocês ali. Sim, posso apagar? Então tá. Voltando na observação para ver o exercício 2. Tem uma parte da observação aqui, ó. Existem números que não são racionais. Ele está dizendo que eu não consigo representar através da divisão de dois inteiros. Veja alguns exemplos. A raiz quadrada de 2 é um número 1,41, 42, 13, 5, 6, 2, 3, 7. Não tem uma sequência que repete. Esse número aqui também não tem uma sequência que repete. A raiz quadrada de 3 também não tem uma sequência, né? Não tem período. E esse número, menos 4,12, 122, 1222, 122, também não tem uma sequência. Esses números que serão estudados em outro momento, tá? Ele fala ali, ó, tem infinitas casas decimais, mas não são números racionais por sua parte decimal não apresentar, pois a sua parte decimal não apresenta um período, né? Ou seja, não apresenta uma sequência que repete, tá? Mas como é que a gente vai identificar? Vocês já observaram que a calculadora, e eu vou mostrar isso aqui para vocês, a calculadora, ela só apresenta números racionais. Esses números com infinitas casas decimais, a calculadora ela não tem como apresentar para vocês. Tem infinitas casas decimais, a não ser que ela coloque um símbolo. Se ela utilizar um símbolo assim, ó, para esse número aqui, e ao invés de dar as casas decimais, falar, o resultado desta expressão deu esse número raiz de 2, daí sim, daí eu vou dizer que é um número irracional, porque esse número eu sei que ele é irracional, tem infinitas casas decimais. Vocês vão ter que estudar um pouquinho mais tarde para entender por que ele é
ele é um irracional, né? Quer dizer, algumas dicas eu vou dar agora para vocês, mas a calculadora, se a calculadora me der a resposta nesse formato aqui, ó, eu vou dizer que é um número irracional, mas quando eu for calcular a raiz quadrada de 2, olha o que a calculadora vai fazer. Vamos ver aqui, ó. Vou mostrar para vocês o que a calculadora faz com esse número. Vamos procurar a calculadora aqui, uma página no Google. Vamos pegar a calculadora e vamos calcular a raiz quadrada de 2, tá? Para ver se é um número racional. Acompanha comigo aqui. Vamos ver se a calculadora pode me dar uma resposta, tá? Tá vendo aqui, ó? Vou aumentar o símbolo. Eu apertei aqui, depois apertei aqui e daqui a pouco eu já vou apertar o igual aqui, tá? Ó, raiz quadrada do número 2. Só deixa eu aumentar aqui, ó, para vocês, ó. Raiz quadrada do número 2, tá? Agora eu vou apertar o igual ali e ver o que a calculadora me apresenta. Olha o que a calculadora me apresentou aqui, ó. Esse número aqui, ó. 1,414213562337. A calculadora está me dizendo que esse número não é racional? Não, na verdade ela não está. Né, Matheus? É um número bem longo, tá? A calculadora, na verdade, esse número aqui ó, tem infinitas casas decimais, tá? Esse número tem infinitas casas decimais. A calculadora não consegue me dar infinitas casas decimais, tá? E outra coisa, se eu olho esse número aqui, ó, eu consigo representar através de fração de dois números inteiros. Olha só. Escrevo um número sem a vírgula, claro, para nós a vírgula é o ponto que a calculadora usa, né? Escrevo o número sem a vírgula, 14142. Escrevi esses dois. 1356, 1356. 237. Tudo isso sobre. Vamos ver quantas casas decimais? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 casas decimais. Então são 11 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vamos ver. Tá? Então ficou esse número absurdo aqui, ó. 237. 141 trilhões 421 milhões 356.237 sobre 100 trilhões. Se eu dividir esse número por esse, vai dar exatamente esse aqui. Só que a raiz quadrada do número 2 não tem infinitas casas decimais. Então, o que eu quero te dizer? Essa calculadora aqui do Google é até uma calculadora científica, que tu pode usar outros recursos. A não ser que a calculadora me responda desta forma aqui, ó, ela só vai trabalhar com números racionais comigo. Eu não tenho como responder através da calculadora se o número é racional ou não. Tá? É isso que eu estou observando para vocês. Justamente assim, ó, para a gente ter uma avaliação um pouquinho mais apurada. E agora eu vou te dizer assim, ó, eu não vou... Tu já sabe que números que não podem ser representados através de fração de dois números inteiros, eles têm que ter infinitas casas decimais sem uma sequência que repete. Tá? A calculadora ela não vai me indicar isso através desses números, porque isso aqui na verdade é uma aproximação, tá bem? Estão entendendo isso, né? A calculadora ela não vai poder me dizer. Então a gente tem que ter assim, ó,
pelo menos algumas coisas estabelecidas, assim, ó. Quando é que o número pode ser uma dízima periódica ou uma dízima aperiódica, sem sequência? Quando é que um número não vai ter sequência? Alguns números são fáceis de serem encontrados. Toda vez que tu trabalha com uma raiz. Toda vez que tu trabalha com uma raiz de qualquer índice, tá? Certo? E que essa raiz de qualquer índice não resulta um número exato, tá? Não é exato. Se a raiz de qualquer índice de um número não é exato, vai te retornar um número que não é racional. Então, em outras palavras, qualquer raiz que não é exata não vai ser um número racional. Tá? Então, esse radicando aqui, ó, o radicando, se tu calcular a raiz de um índice aqui, ó, na prática é a raiz de qualquer índice, de um número, de um radicando racional, tá? E o resultado, se o resultado não for exato, não é racional. Agora a gente vai entender o que é uma raiz exata, tá? Uma raiz exata. Vamos ver a raiz do número 25. A raiz do número 25 é uma raiz exata porque o resultado dela é esse número racional, ó, 5. Certo? Se eu for pensar na raiz de 20, olha só, como a raiz quadrada de 20 ela não é exata. 4 ao quadrado é 16, 5 ao quadrado é 25. A raiz de 20 é um número maior que 4, menor que 5. A raiz de 20 não pertence ao conjunto dos números racionais. Eu não consigo representar através de uma divisão de dois números inteiros, porque ela não é uma raiz exata, tá? Daí tu pode me perguntar assim, tá, mas raiz exata é aquela raiz que não dá um número com vírgula? Não necessariamente, calma aí, ó. Quer ver, ó? Eu vou pegar uma raiz, um número que dá uma raiz exata, que é um número com vírgula. Tá? Raiz de 0,25, por exemplo, como é que eu posso transformar a raiz de